Olá, amigo ligado na programação da TVT e você que nos assiste por um dos nossos distribuidores ou pela internet. Estamos começando mais um programa Brasil Consciência, uma realização do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de ciência e tecnologia do setor aeroespacial. E no programa de hoje, uma atração voltada às mulheres, às pesquisadoras brasileiras, por conta do dia 8 de março. E com muita sorte e posso acrescentar com grande prazer por todos nós que fazemos o Brasil Consciência, estamos aqui recebendo virtualmente a pesquisadora brasileira, um dos nomes mais importantes, mais conhecidos dos cientistas brasileiros em todo o mundo. Duília de Mello, pesquisadora natural de Jundiaí, que fez o curso de astronomia na Universidade Federal do Rio de Janeiro, fez mestrado aqui no INPE, em São José dos Campos, e doutorado em São Paulo, onde ela começou a sua trajetória de grandes descobertas, a Mulher das Estrelas, que descobriu a maior galáxia espiral já encontrada até hoje. Muito boa tarde aí nos Estados Unidos também, doutora Duília, muito obrigado pela senhora ter atendido o nosso convite. Espero que eu tenha a capacidade de fazer as perguntas que possam aproveitar de toda essa experiência, de tudo isso que a senhora já fez. Eu gostaria que a senhora começasse contando para a gente, no programa de hoje, como é que foi esse início de trajetória da estudante Duília para fazer o curso de graduação. A senhora teve alguma dificuldade de conseguir seguir nessa carreira, ou falta de incentivo por ser mulher? Boa tarde. Boa tarde, Edmundo. Muito obrigada, primeiro, pelo convite, o pessoal do Brasil Consciência e todos vocês que estão assistindo. É um prazer estar falando com vocês. Então, Edmundo, isso mesmo, eu fiz astronomia na Universidade do Rio de Janeiro, mas até chegar lá foi assim um tal de convencer todo mundo que ia dar certo, né? Então, na época, isso nós estamos falando do final dos anos 70, né? E eu era uma jovenzinha que queria saber mais sobre o universo e decidi que eu ia estudar astronomia para entender como que a NASA mandava esses foguetes aí pelo sistema solar e como que a gente recebia essas imagens da NASA. Então, eu decidi que eu ia estudar astronomia e foi o que eu fiz, né? Mas foi super difícil, assim, esse momento da escolha, né? Da decisão, até porque é uma carreira pouco conhecida, hoje em dia mais conhecida, até porque hoje nós temos internet, né, e fica bem mais fácil a gente conhecer as carreiras, né? Na época não era tanto assim, eu tive uma grande sorte que minha mãe me levou na Universidade Federal do Rio de Janeiro, no Observatório do Valongo, que fica no centro da cidade, para eu conhecer os astrônomos, né, saber o que era ser astrônomo, né? E foi aí, isso foi um fator assim, muito importante na minha decisão, e eu decidi que eu queria ser um desses professores, quem sabe um dia, né? Então foi aí que eu convenci minha mãe também, porque quando a gente fala, né, onde a gente identifica com o professor universitário, com o pesquisador dentro da universidade, aí as pessoas começam a entender, o astrônomo também é assim. Então foi nesse momento aí o momento mesmo chave da minha decisão, né? Já as dificuldades sempre existem, né, porque as mulheres são minorias, né, e sempre as minorias encontram maiores problemas, maiores dificuldades, né? Então, houve algumas dificuldades e ainda até hoje há, né? E nós temos sempre que fazer isso, de conversar mais sobre isso e tentar fazer uma mentoria com as mais jovens, tentar explicar como que é a carreira. Legal. A senhora fez mestrado aqui em São José dos Campos e como que foi a sua passagem aqui pela cidade onde o Brasil Consciência e o SINDCT estão sediados? Como é que foi conviver aqui com os pesquisadores os impianos? Pois adoro o INPE. O INPE é uma das minhas instituições favoritas no mundo. Sempre que eu posso, vou. Na verdade, eu fiz, então, iniciação científica no Observatório Nacional, no Rio de Janeiro. E quando eu fiz a iniciação científica, eu escolhi uma área de pesquisa que era radioastronomia. Então, usava radiotelescópios para poder entender o universo, entender os objetos, né, as galáxias, principalmente, que eu estava interessada. E o Brasil tem uma antena, um radiotelescópio de 14 metros de diâmetro, uma parábola grande, que fica
na cidade de Atibaia, o Observatório do Itapetinga, que hoje chama Pierre Kaufmann. E essa antena pertence, né, ao INPE. E, na época, tem a Universidade Mackenzie também nesse convênio aí, que é já muito antigo, dos anos 70, inclusive, né? Então, eu decidi que eu queria continuar na radioastronomia e eu fui fazer mestrado no INPE, porque era o INPE que gerenciava a antena, né? Então, eu queria obter os dados, os meus próprios dados, e aí eu fui para o INPE. Mas, na época, o grupo de radioastronomia não ficava em São José dos Campos, ficava em São Paulo, tinha uma casa no bairro das Perdizes, e era um grupo grande, tinha umas 30 pessoas no grupo, e a minha orientadora, então, ficava nesse grupo, o nome dela é Zulema Abraham, uma grande radioastrônoma, e eu fui, então, fazer o mestrado no INPE lá em São Paulo, mas eu ia a São José, porque alguns dos cursos eram em São José dos Campos, então a gente ficava indo e voltando, né? Então, tenho essa conexão grande com São José também. Também tem uma conexão grande com o ITA, de vez em quando eu vou ao ITA da palestra, eu gosto muito do ITA também, então é sempre assim, estou sempre conectada com São José também. Mas então, o meu mestrado foi em radioastronomia, eu estudava galáxias peculiares, então são galáxias que não têm assim, um formato muito bem definido, e eu estava tentando entender a formação das estrelas nessas galáxias. Então, se elas têm muitas estrelas, elas têm fortes ondas de rádio. Então, a gente detecta elas nas ondas de rádio. E não só no comprimento de visível que o olho vê, né, que o telescópio vê. Então, também emitem essas ondas no comprimento de onda de rádio, né? Então, foi isso que eu fiz no INPE. Agora, no doutorado da senhora é que a senhora começou a pesquisar essa questão do nascimento dessas estrelas com a integração entre galáxias espirais e galáxias elípticas, e foi aí que a carreira da senhora mudou, digamos assim? Foi, mais ou menos, porque o que aconteceu foi o seguinte, aí eu terminei o mestrado no INPE, mas a minha orientadora, ela mudou para a USP. Então, o grupo meio que fragmentou, porque a casa em Perdizes não ia ter mais. Então, a pessoa tinha que decidir, né? Tinha que ir para São José. E ela, então, optou a levar o grupo dela para a USP, então, o Instituto Astronômico e Geofísico da USP. Então, como eu era estudante dela, eu fui com ela. O nosso grupo, nós éramos 5 alunos, de doutorado na época, já começando o doutorado. Então, eu fui com ela para a USP. E aí, na USP, eu mudei de tema para fazer o doutorado. E quando eu mudei de tema, eu comecei a estudar, então, as galáxias com os telescópios mesmo, na luz visível, né? E eu, inclusive, fui muitas vezes a Itajubá observar no Laboratório Nacional de Astrofísica, no telescópio de 1,5 m, que é maravilhoso. E eu passei também alguns anos no Alabama, porque o meu projeto era em colaboração com um astrônomo da Universidade do Alabama, que era o meu supervisor lá. E aí esse projeto que você mencionou, dos pares de galáxias. Então, que na época a gente tinha, assim, era muito estranho a gente ver duas galáxias tão diferentes, uma elíptica e uma espiral, juntas. Então, tinha muita gente que falava que elas não estão realmente juntas, uma está bem mais atrás que a outra, e aí é um efeito de projeção, que você está parecendo que está junto. Aí fui demonstrar que não era o caso, e fui demonstrar que, na verdade, uma influenciava na outra. Então, eu achei populações estelares jovens na galáxia elíptica, que geralmente galáxia elíptica tem só população de estrelas velhas, porque ela não tem mais gás para formar uma nova geração de estrelas. Mas aí eu achei que algumas dessas elípticas que tinham uma galáxia espiral companheira estavam formando estrela jovem. Então, eu aí botei a culpa na espiral. Então, seria transferência de massa da espiral, de gás, né, na espiral para a elíptica e a formação de uma nova geração de estrelas. Então, isso aí foi o resultado da minha tese de doutorado, um dos maiores, digamos assim, trabalhos que eu já fiz na minha vida, né, porque a tese de doutorado é uma coisa que demanda muito tempo, né? E aí eu fiquei especialista em galáxias
galáxias em colisão, né? Galáxias que estão muito próximas uma da outra e próximas a colidir, né? E foi numa dessa aí que eu vim parar no telescópio espacial, no Instituto do Telescópio Espacial, também para estudar galáxias que estão tendo muita formação estelar, e provavelmente devido a ter uma companheira, ter uma colisão, ter tido uma colisão, então são galáxias que passaram por algum processo que promoveu essa formação estelar inteira. Só para fazer um glossário aqui para o nosso telespectador, a galáxia espiral, né? Eu não sou nenhum entendido na área, aprendi isso esses dias, justamente na pesquisa para entrevistar a doutora Duília. A galáxia espiral é essa em que nós vivemos, a Via Láctea, né? Onde tudo Ela é está espiral. girando ao redor do Sol. E essa galáxia elíptica, ela seria uma galáxia mais antiga? Ou ela já perdeu esses gases, algo assim, doutora? Então, na verdade, a espiral, ela também tem populações, estrelas velhas também, né? Ela tem estrelas velhas e estrelas jovens, e ela continua a formar estrelas. Ela tem aqueles braços, né? Tanto que quando a gente fala que viu a Via Láctea no céu, né? Que vê aquele trecho assim no céu, quando o céu está bem escuro, no interior, principalmente, fora da cidade grande. Então, aquilo ali é um braço da Via Láctea, né? Então, as galáxias espirais, elas são assim, um disco que tem esses braços ao redor do núcleo grande, que geralmente tem um buraco negro supermassivo ali no meio, né? Então, o Sol é uma dessas estrelas que estão em um dos braços, tá? E o Sol vai ao redor também do bojo central, que a gente fala, né? Onde tem o buraco negro massivo lá no meio, né? Então, as elípticas são diferentes. As elípticas, elas não têm essa população jovem, que ela já acabou com o gás e aí as estrelas já envelheceram, né? Então não está formando mais estrelas. Então a gente acha que pode ter vários jeitos de formar elípticas, né? Dois dos jeitos mais conhecidos que é quando a gente pega duas espirais e colidem em duas espirais, o resultado final é uma galáxia elíptica. Então, esse processo da colisão vai gerar uma galáxia elíptica. Então, vai acabar o gás depois e, no final, vai virar uma galáxia redondona lá, tipo uma bola de futebol. E aí, é praticamente só a estrela velha que vai ficar lá, porque as jovens vão ter explodido já e as pequenas vão estar lá evoluindo e para o resto, muitos bilhões e bilhões de anos. Mas pode ser também que as elípticas tenham sido formadas há muito, muito tempo atrás. Então, também tem essa possibilidade de galáxia elíptica ser resultado da formação inicial do universo. Tanto que a gente vai saber mais sobre isso agora com o James Webb, que é um novo telescópio que a NASA acabou de lançar, que vai procurar as primeiras galáxias, né? Que a gente nunca viu a primeira geração de galáxias. Então, a gente vai tentar achar lá se realmente as elípticas se formaram lá no começo ou não. Então, é uma coisa interessante, um enigma ainda. Eu já vou perguntar para a senhora sobre a sua participação como colaboradora da NASA, inclusive no James Webb. O que a senhora espera? Já deu uma dica para a gente do que a senhora espera desse novo telescópio, mas somente para a gente elucidar alguns termos que as pessoas leem sobre a biografia da senhora e ficam curiosas. Essa interação entre as galáxias, onde o gás de uma está beneficiando a formação de estrelas na outra, que é a tal bolha azul que a senhora encontrou nessa pesquisa. Não, aí as bolhas azuis também seriam um produto da colisão entre as galáxias. Então, mas aí é antes da colisão realmente acontecer, né? Então, o que acontece é que uma galáxia a força da gravidade puxa o gás, né, da outra, e aí fica um gás ali pelo caminho. Quando fica esse gás pelo caminho, pode acontecer de formar estrela. E aí é que são as bolhas azuis, que elas nascem ali do lado de fora das galáxias, entre duas galáxias. E aquele gás foi parar ali por causa da colisão, né, do processo de colisão entre as galáxias. Então, as bolhas azuis a gente chama de berçários de estrelas no meio do meio intergaláctico, né?
Então, são, a gente fala, berçários isolados de estrelas no meio intergaláctico, porque não está dentro da galáxia do lado de fora. Então, e é azul porque a cor é realmente azul. E ficou com esse apelido de bolha azul porque eu usei um satélite da NASA que faz imagens ultravioletas, inclusive é um satélite bem pequenininho, não funciona mais, chamado Galaxy, que só tinha detetor ultravioleta. E a luz ultravioleta ela é emitida principalmente pelas estrelas grandonas e bem jovens. Então, quando aconteceu a formação estelar, a gente vai ver a luz ultravioleta. Então, eu usei esse satélite para mapear ali meio naquela região entre as galáxias, para ver se tinha algum vestígio de formação de estrela no meio intergaláctico, e achei. Então, foi assim a descoberta ali das bolhas azuis. Eu achei primeiro entre duas galáxias, tem uma terceira também ali perto também, e depois eu procurei num grupo de pesquisa, inclusive a professora Cláudia Mendes de Oliveira, da Universidade de São Paulo, que faz parte dessa pesquisa comigo, e os alunos dela, e nós encontramos muitas bolhas azuis depois, e a gente tem muitos artigos publicados mostrando que essas estrelas que nasceram ali já são quimicamente evoluídas, então elas já são assim muitas gerações de estrelas, já passou o gás, já passou por muito enriquecimento químico, então é bem bacana. A essa altura a senhora já estava trabalhando com a NASA, então, já estava colaborando com eles. Como é que foi essa ascensão da senhora para trabalhar nos Estados Unidos, colaborar com a NASA e hoje está aí como professora titular da Universidade Católica de Washington? Então, quando eu vim pela primeira vez, que eu vim fazer um pós-doc no Instituto do Hubble, né, do Telescópio Espacial, eu vim mesmo para fazer um pós-doc, né? E foi antes das bolhas azuis, isso foi em 1997. E aí eu fiquei 3 anos no Instituto do Hubble e eu estudava essas galáxias com formações de estrelas, né? E aí eu fui e já comecei a trabalhar também com as imagens das profundezas do universo, então são galáxias bem distantes. E aí eu fui para a Suécia depois, eu fiquei 3 anos na Suécia, e porque o meu marido é sueco e eu fui tentar minha carreira na Suécia, né? Só que eu não gostei muito de morar na Suécia. Muito Então, frio? não, muito frio, muito escuro. Então, nós decidimos voltar para os Estados Unidos. Aí, meu marido foi trabalhar no Instituto do Hubble, meu marido também é astrônomo. Então, ele foi trabalhar no Instituto do Hubble e eu fui trabalhar na NASA, Goddard Space Flight Center. Então, a NASA, esse centro da NASA, tem um convênio com a Universidade Católica. Então, a Universidade Católica tem um instituto dentro da NASA. E eu já vim vinculada com esse instituto para ir trabalhar num projeto de imaginamento das profundezas do universo. E eu fui com o Hubble, né? E eu fiquei 5 anos trabalhando lá na NASA. E aí, já no final desses 5 anos aí, que acontece a descoberta das bolhas azuis. E eu comecei também, eu fiz um concurso para a Universidade Católica, porque eu era só uma professora associada da Universidade Católica, porque eu era pesquisadora dentro da NASA, né? E aí eu fiz um concurso na Universidade Católica e eu virei professora mesmo da Universidade Católica. Isso foi em 2008, então já tem bastante tempo, né? Mas porque a Universidade Católica tem esse instituto dentro da NASA, eu continuo colaborando com a NASA, porque a gente tem quase 100 pessoas dentro da NASA que trabalham conosco, com a Universidade Católica. Os nossos alunos da Universidade Católica fazem tese de doutorado dentro da NASA, então nós temos toda a infraestrutura para isso, né? E eu cada vez mais uso mais o meu chapéu de professora do que do meu chapéu de NASA. E aquele caso que você mencionou logo no início da maior galáxia espiral foi um projeto com um estudante da gente, o nome dele é Rafael Eufrásio. Rafael é do Brasil, ele fez doutorado aqui conosco dentro dessa colaboração com a NASA. Então, o Rafael estava fazendo o doutorado dele, eu não era a supervisora dele, não, eu só colaborava em um projeto com ele, e eu gostava muito dessa galáxia,
porque eu achava ela muito interessante. Ela tinha uma companheirinha ali do lado, eu sempre gosto quando galáxia tem uma companheira do lado. Aí eu fui começando com o Rafael, eu falei assim, Rafael, vamos medir o tamanho dessa galáxia. E aí o Rafael mediu o tamanho da galáxia e no final ela era 5 vezes maior do que a Via Láctea. Também uma causa, um dos mecanismos dela ser tão grande assim é porque é a colisão, né? É um processo acaba esticando a galáxia e ela fica maior. Né? Então foi o Rafael que fez lá a medição e a gente, uau, ficamos assim impressionadíssimos na época. E foi bem legal essa descoberta, principalmente porque o Rafael estava fazendo doutorado, né? E isso aí entrou também na tese de doutorado dele, foi bem legal. Tá certo. A gente vai para um rápido intervalo. Antes, você vê 3 mulheres brasileiras cientistas que nós já entrevistamos aqui nesse programa e, na sequência, tem mais entrevista com a pesquisadora do Ilha de Mello. Um instante só, não saia daí. Evelyn Márcia Leão de Moraes Novo possui graduação em Geofísica pela Unesp de Rio Claro e mestrado em Sensoriamento Remoto, feito no INPE em 1976. Ela também concluiu doutorado em Geografia Física pela Universidade de São Paulo e possui pós-doutoramento em Radiometria da Água pela University of Sheffield. Ela tem experiência na área de geociências, com ênfase em sensoriamento remoto, atuando principalmente no desenvolvimento de novas aplicações dessa tecnologia ao estudo e manejo de recursos hídricos. Atualmente, é pesquisadora titular 3 do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e docente no programa de pós-graduação em sensoriamento remoto do Instituto desde 1985. Eu estou no INPE, acredite se quiser, desde o governo Médici. Veja bem. Desde a ditadura. Desde a ditadura. E mesmo na ditadura, o INPE, como tinha um diretor que tinha um espírito de missão, ele ousou ser exonerado porque não concordou com a retirada de recursos de um projeto que era um projeto que ele tinha certeza que desapareceria se saísse do INPE e fosse, na época, ser tocado pelo Ministério da Educação. A pesquisadora Lúbia Vinhas é bacharel em Ciências da Computação pela Universidade Federal de São Carlos e possui mestrado e doutorado em Computação Aplicada, ambos realizados no INPE. Núbia ocupou os cargos de chefe da Divisão de Processamento de Imagens do INPE até 2018 e de coordenadora geral de Observação da Terra entre 2018 e 2020. A área de pesquisa dela em ciências da computação tem ênfase em geoinformática, atuando principalmente em sistemas de informação geográfica, banco de dados geográficos, software livre e processamento digital de imagens de sensoriamento remoto e suas aplicações para a geração de dados sobre o território brasileiro. Cada vez está se tornando mais e mais importante, e principalmente no Brasil, que é um país tão grande, continental como é o nosso país, né? Susan Tognato Cabral Teves possui graduação em Engenharia Elétrica com ênfase em Eletrônica pelo Centro Universitário da FEI, Universidade Federal de Itajubá. Como bolsista CNPq, Susan atuou diretamente na construção e nos testes de validação antes do lançamento do satélite Amazônia 1, projeto 100% brasileiro que está em órbita há 1 ano. Qual é a parte mais difícil de fazer um satélite, na sua opinião? Na verdade, o satélite é um sistema complexo, né? A gente tem partes mais complexas, que eu diria que é a parte de controle de órbita e atitude, que é uma parte
bastante minuciosa, a gente tem que testar todos os componentes, porque são sensores e atuadores em malha fechada, e então é tudo muito coordenado. Então essa é uma parte das mais complexas do satélite. Mas eu diria assim que o mais difícil hoje para nós é conseguir manter uma equipe aqui treinada para fazer essa integração. A pesquisadora Regina Célia dos Santos Alvalá possui graduação em Engenharia Cartográfica pela Universidade Estadual Paulista Júlio Mesquita Filho. Ela fez mestrado e doutorado em Meteorologia pelo INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, e atualmente é coordenadora de articulação institucional e diretora substituta do Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, o CEMADEM. Ela também é professora titular do programa de pós-graduação que o CEMADEM mantém em parceria com a Unesp. Ela tem experiência na área de geociências, com ênfase em micrometeorologia e sensoriamento remoto da superfície. Sua área de pesquisa tem ênfase na vulnerabilidade e gestão de riscos de desastres naturais e coordena diversos projetos e pesquisa no âmbito das parcerias ANA, CEMADEM, IBGE e CEMADEM. Para o pesquisador, ver os resultados dos seus trabalhos, das suas pesquisas publicadas é bastante gratificante. No CEMADEM, em particular, a gente considera que nós damos um passo a mais. Além da publicação em revistas arbitradas, gerar ou culminar em aplicativos, em plataformas, em aprimoramentos da área operacional e, consequentemente, a gente melhora o monitoramento e o alerta e, com isso, a gente consegue emitir alertas mais confiáveis, com maior tempo de antecedência e aí a gente trabalha para salvaguardar vidas. A pesquisadora Cristine Córdova Dantas possui graduação em Tecnóloga de Processamento de Dados, realizado pela PUC do Rio de Janeiro. Ela também tem graduação em Astronomia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e mestrado e doutorado em Astrofísica, realizado no INPE, o Instituto de Pesquisas Espaciais. Ela também fez pós-doutoramento no IAG da USP e no INPE, na área de simulações de sistemas gravitacionais de N-Corpus. Entre suas atividades, também atuou como tecnologista no Instituto de Aeronáutica e Espaço, o IAE do DCTA, inicialmente na divisão de eletrônica, como membro do grupo responsável pelo software aplicativo de bordo do foguete VLS. Posteriormente, trabalhou na divisão de materiais do DCTA, antes de ser admitida na divisão de astrofísica do INPE, na qual segue até hoje. O desafio da física hoje é uma teoria da gravitação quântica, né? Ou seja, a gente imagina que toda a física seja unida, né? Todos o universo é um só, então todos os fenômenos têm que ser explicados por uma lei em que tenha todos esses elementos juntos, né? E no caso, nós temos um pilar da física, que é a mecânica quântica, e o outro pilar, que é a relatividade. E esses dois pilares têm conceitos que não se alinham muito bem, né? Então, é necessário, talvez, rever esses dois pilares para a gente ter uma teoria unificada, uma teoria da gravitação quântica. Graduado em Geografia pela Universidade Estadual de Maringá, mestre e doutor em Geografia pela Universidade Federal de Santa Catarina, Silvia Midori Saito é pesquisadora do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, o CEMADEM. Desde 2003, atua na temática de desastres, com ênfase em vulnerabilidade socioambiental, defesa civil e gestão de riscos de desastres. É docente do Programa de Pós-Graduação em Desastres Naturais na Universidade Federal de Santa Catarina. Que é uma questão que o CEMADEM tem como diferencial das demais instituições, porque a gente entende a questão do risco de desastre na composição daquela fórmula em linhas gerais do entendimento da ameaça e da vulnerabilidade. Então, os aspectos sociais, quem são aqueles que estão expostos ao risco de desastres.
Segundo bloco, o programa Brasil Consciência de volta, fazendo um programa hoje especial às mulheres pesquisadoras brasileiras. Você acabou de ver outras 3 que nós já entrevistamos aqui nesse programa. Continuamos agora com a entrevista com a pesquisadora brasileira Duília de Mello, que está lá nos Estados Unidos atendendo a gente nesta segunda-feira de carnaval. Esse universo científico, né, para nós que somos leigos, ele é envolvido assim, de muito glamour, né? A gente imagina pesquisadores em laboratórios magníficos, trabalhando ali tranquilamente, sem nenhum estresse, sem nenhum tipo de pressão, né? Ninguém tem que entregar relatório de nada. Aonde e que tudo é mais, isso? Quero ir para esse né? lugar aí. Essa é a impressão que a gente tem, né? E aí a gente ouve a senhora falando de uma descoberta como essa, quer dizer, medir uma galáxia, encontrar algo que, com todos esses estudos, com todos esses pesquisadores que o mundo já teve, né, que ninguém tinha visto ainda, como é que foi para a senhora, para a pessoa Duília, participar dessas descobertas, o reconhecimento das pessoas? A senhora gritou eureka na hora que a senhora achou a galáxia azul, não? A bolha azul, perdão. As bolhas azuis eu gritei, sim, porque foi assim, primeiro eu achei até eu estava na NASA, eu estava vendo as imagens do telescopinho ultravioleta lá do Galaxy, né? E eu falei assim, quer saber de uma coisa? Eu vou olhar nos arquivos do Hubble, porque o Hubble já observou essa região aí, né? Quem sabe, né? Aí eu entrei lá, coloquei a coordenada, não sei o que, comecei a fazer, aí você puxa, o negócio demora para chegar, nananana. Aí eu falei assim, agora tem que fazer uma coisa muito cuidadosa, né? E aí eu comecei a comparar as coordenadas e fazer tipo um matching, né? Você faz uma coisa para ficar no mesmo plano, né? E aí quando eu faço isso, assim, uau, tem a imagem do Hubble exatamente em cima das bolhas azuis. E eu comecei a gritar. E aí eu tinha um companheiro de sala, o David, e o David, que nós éramos jovens, né? Então eu tinha um companheiro de sala e eu comecei a falar assim, David, o Hubble tem imagem das bolhas! Então foi assim, muito emocionante. Então acontece de vez em quando de achar e de ver, de fazer. O do Rafael também foi assim, que o Rafael olhou e falou assim, vamos lá, mede aí, vamos medir. Estava com ele. Vamos, qualquer escala, né? Porque você fazer umas continhas bem feitas, né? Qualquer escala, tá certo, não tá? Será que é isso mesmo? Vou fazer de novo. Aí vai, uau, 5 vezes. Mas aí, olha só para ter... eu não sabia que uma galáxia 5 vezes maior do que a Via Láctea seria a maior galáxia já descoberta. Não sabia desse... Foi assim, na pesquisa que a gente acaba sabendo, né? Mas eu, inclusive, falei para o Rafael, vamos comparar com a Via Láctea, né? Porque só o número assim está grande, mas será? Vamos comparar, e na hora que a gente compara é que a gente vê, né? Aí, então, tem esses momentos de surpresa, assim, né? Claro que não acontece todo dia e até raramente acontece, né? Mas acontece. Aconteceu comigo recentemente, um projeto lindo que eu estou fazendo, que se der tempo eu conto. A senhora estava conversando com a gente no final do bloco anterior sobre as descobertas e sobre o que a senhora fez em colaboração com a NASA. Como é que foi a sua participação, se é que a senhora participou, como a gente imagina, ativamente, na concepção, no desenvolvimento desse novo telescópio, o James Webb, e o que a humanidade pode esperar desse equipamento que está lá 1,5 milhão de quilômetros de distância da Terra, mirando pontos da nossa galáxia? Então, eu faço parte das equipes que tiram essas imagens das profundezas do universo, né? E eu já faço parte desde 1998, que eu integro algumas dessas equipes, são muitas, né? E uma das propostas, então, dessas equipes, né, é usar o James Webb para observar as primeiras galáxias. E essa é a proposta número 1 do James Webb. Então, é nesse sentido que eu estou vinculada ao James Webb, né? Eu não tenho um projeto meu no James Webb ainda,
porque eu preciso primeiro ver como é que o James Webb vai funcionar, porque tudo que eu tenho para fazer com o James Webb, que eu gostaria de fazer, vai puxar ele no limite dele, né? Então eu quero primeiro ver os resultados para poder usá-lo de uma forma bem eficiente, né? Então tenho alguns planos aí para o futuro próximo. Mas, de qualquer forma, as equipes, né, estarão fazendo as imagens das profundezas, né? Bom, o James Webb está lá a 1,5 milhão de quilômetros de distância, ele teve que estar a essa distância porque ele é um telescópio. Tem muita gente que acha que o James Webb é o sucessor do Hubble, né? E não é bem assim, ele é diferente do Hubble. Ele não é um Hubble maior, ele, na verdade, um Hubble diferente. O Hubble tem 2,5 metros de diâmetro, o espelho dele, e ele observa um pouquinho em ultravioleta, né, mais azul do que ultravioleta, e vai até o vermelho, mas não chega no infravermelho. Então, a gente tem uma parte que a gente chama de infravermelho próximo, que é um vermelhão, mas não é bem infravermelho. O James Webb ele é um telescópio só infravermelho, então ele tem um detetor infravermelho, detetores infravermelhos, né? Isso é importante. E, além disso, ele tem 6 metros e poucos de diâmetro, então ele é bem maior do que o Hubble. Então, a área de coletar a luz é maior, né? Então, ele tem que ficar a essa distância porque ele é infravermelho, então ele precisa estar longe do Sol. Os equipamentos, os detetores infravermelhos precisam estar frios, então precisa estar longe do Sol para isso, né? Para que os detetores fiquem frios, né? E então ele tem até aquela capa de proteção que vai ficar sempre apontada para o Sol, protegendo o resto do telescópio. Então ele vai observar no infravermelho porque nós queremos ver o universo distante, porque tem uma coisa que chama efeito Doppler, né, que é aquele efeito que acontece, por exemplo, quando a ambulância passa e muda o tom, né, faz é o efeito Doppler, né? Então a luz também passa por isso. Quando uma coisa está se movimentando a alta velocidade, a luz ela se desloca para o vermelho. Então, a luz ultravioleta, por exemplo, que é a luz que as primeiras estrelas, as grandonas, enviam, porque o universo está em expansão e as galáxias muito longe estão se distanciando da gente com uma velocidade muito grande, aquela luz ultravioleta vai passar para o infravermelho. Então, para a gente poder ver a luz das estrelas visíveis, a gente precisa usar o detetor infravermelho. Senão a gente não consegue ver. Por isso que a gente nunca viu, o Hubble não pode ver. Não é só porque o Hubble não é grande, é porque o Hubble não tem o detetor infravermelho. Então a gente precisa olhar o universo no infravermelho para poder ver o universo distante. E, além disso, a gente quer também ver as coisas por aqui também no infravermelho, porque o infravermelho é importante porque tem muita poeira no universo. E a poeira, ela é aquecida pelo infravermelho, pela luz, né? Então, no infravermelho, a gente consegue passar por dentro da poeira. Então, é como se fosse um raio-x, sabe aquele raio-x você vê assim por dentro da mão, você vê o osso? Com o detetor infravermelho, a gente faz assim com a poeira, a gente consegue ver por dentro da poeira. Então, a gente também vai fazer isso com o James Webb. E isso é importante porque as estrelas, elas nascem em ambientes muito empoeirados. Então, a gente não sabe direito como que nascem as estrelas, porque a gente não consegue ver por dentro da poeira. Com o James Webb, a gente vai ver. Então, a gente vai ver estrela, bebezinha, planetinha ao redor de estrela, vai ver um monte de coisa. Então, vai ser bem legal. Mas quais as respostas que vocês esperam encontrar com o James Webb? Eu posso estar falando uma bobagem aqui. Vocês imaginam que vai ser possível entender a tal da matéria escura, que já me explicaram algumas vezes e eu nunca consegui entender o que seria? Olha, não, o James Webb ele não foi planejado para explicar matéria escura e nem energia escura, porque são duas coisas diferentes. Olha, Edmond, já que você nunca entendeu, hoje você vai entender. Está preparado? Faço questão. Vamos junto, que daí o telespectador entende também. Vamos aproveitar a aula diretamente com a professora da Universidade Católica de Washington. Vamos lá. Então, a galáxia espiral, né? As estrelas estão em rotação, né? A gente já conversou até sobre isso, né? Então, a gente consegue medir
A velocidade de rotação das estrelas. A gente sabe, por exemplo, exatamente qual que é a velocidade do Sol ali rodando ao redor do centro galáctico, né? Então, nas outras galáxias, a gente consegue saber também a velocidade de rotação das estrelas. Então, a gente sabe física, né? Então, isso é tudo a física. Aí a gente, quando começa a medir a velocidade de rotação das estrelas que estão lá do lado de fora, lá na periferia lá do disco, lá no meio, no contorno dos braços lá fora, a velocidade deveria ser menor, porque está lá fora, que nem quando a gente está num carrossel, né? Quando a gente está num carrossel, sabe aquele carrossel que tem cavalinho, aquelas coisas? Quando a gente está lá no meio do carrossel, vai rapidinho, né? Quando a gente está lá fora, vai devagarzinho, né? Lembra disso? Quando você era criança? Claro, faz tempo, mas eu lembro. Pois é. Então isso aí é física, né? Então, os cavalinhos estão lá de fora, ou seja, as estrelas estão lá de fora, deveriam estar indo a uma velocidade menor. E não estão. Por que não estão? Então, na verdade, elas estão, a gente chama de rotação plana, ou seja, não diminuiu a velocidade lá fora. Mais ou menos a mesma velocidade do meio. Isso a gente só consegue explicar se a galáxia tiver muito mais matéria do que a gente está vendo. Então, a gente só está vendo uma parte da história. Então, tem muito mais matéria, a gente não está vendo mesmo a borda da galáxia, ele não é a borda, porque a velocidade não diminuiu. Na verdade, tem muito mais matéria, e essa matéria que a gente não vê é matéria escura. Entendeu? Entendi. Então, quer dizer, não se sabe o que é, mas se pode falar sobre ele. Se imagina que é. Evidência indireta, né, que a gente fala. Então, temos evidências indiretas de que tem matéria escura. Tem também nos aglomerados de galáxias, que também tem um raio-x, quando a gente usa telescópios de raio-x, a gente vê um gás quente no meio entre as galáxias, isso aí também, como é que isso aí foi parar ali, entendeu? A gente não vê visivelmente. Novamente, quando a gente não vê, a gente chama de escura, então é matéria escura. Mas matéria escura é só 20 e poucos % do universo. O que é mais mesmo é energia escura, que é 70 e poucos %. E aí o complicado da energia escura é que a gente também não sabe o que é, né? E a gente só sabe que o universo ele não só está em expansão, mas como ele está acelerando. E para você ter essa aceleração, tem que ter massa, porque é lei de Newton isso até, né? Então, você tem que ter massa para acelerar. E essa massa que a gente não vê é a energia escura. Agora, uma pergunta fácil para a senhora responder. Se o universo está se expandindo e está acelerando nessa expansão, ele está se expandindo para onde? Muita gente fala isso, né? É que não tem para onde, né? Porque o universo ele não tem fronteiras, né? Ele não tem você não pode caminhar até no finalzinho do universo. Não tem isso, né? Ele cria o espaço à medida que ele expande, né? É a mesma coisa de que não tem o antes do Big Bang, né? Porque não existia o tempo antes do Big Bang, né? Porque o universo começou no Big Bang, o tempo ali é tempo igual a 0 segundos, o relógio começa ali. Então, não tem antes de Big Bang. O que tinha antes? Não tinha antes, não existiu antes. Assim como também não existe o depois, então não tem, ele cria à medida que ele se expande. E o universo ele não é esférico. Isso aqui é uma ideia errada que as pessoas têm. Isso tem a ver com o nome Big Bang, porque o Big Bang ele parece que a coisa vai explodindo assim, como uma esfera explodindo, né? E não é, ele é plano, o universo é plano e ele vai expandindo e criando o espaço à medida que ele expande. Então, ele não é... Aí a gente fala assim, mas como que é assim, plano? Eu olho para cima e vejo tudo, como se fosse esférico, né? Mas eu tenho que lembrar que é um plano, mas é espesso, né? Então, está dentro do universo, tá todo mundo se expandindo ao mesmo tempo, né? Eu gosto da analogia de um bolo. Então, pensa assim num bolo de passas.
tá? Cada uma dessas passas é uma galáxia. E a gente está dentro de uma dessas passas. E aí o bolo está no forno. E aí o bolo começa a crescer. Isso aí, como a gente está lá dentro do bolo, não tem limite, não tem fronteira, né? Você só vê a outra passinha, né, que seria outra galáxia, se afastando. Então, esse eu digo, a analogia boa da expansão do universo. Tá certo. A gente vai para um rápido intervalo e, na sequência, tem mais entrevista com a pesquisadora do Ilha de Melo. Um instante só, não saia daí. E quando a senhora nos disse que vai analisar os primeiros dados do Hubble, porque o teu interesse de pesquisa é no limite do telescópio, esse limite seria o final desse bolo, onde ele está se expandindo? Não, na verdade, é no limite tecnológico que eu estou querendo fazer. Eu quero observar coisas bem fraquinhas. E aí, por exemplo, para ver as bolhas azuis, né? No caso das bolhas azuis, se eu for estudar as bolhas azuis com o James Webb, eu gostaria de saber se elas estão perdendo elementos químicos, se tem um vento nas bolhas azuis que está enriquecendo o meio intergaláctico de elementos químicos. Então, mas isso, para detectar isso, precisa de uma precisão muito grande. Então, eu não sei se os detetores vão ser capazes de chegar a essa precisão que eu preciso para esse tipo de trabalho, né? Se eu for fazer isso, mas isso é um dos possíveis projetos das bolhas azuis com o James Webb. Ou então das primeiras galáxias mesmo, né? Mas aí é em equipe, né? Um projeto pessoal mesmo seria um projeto de bolhas azuis para tentar entender o enriquecimento intergaláctico, né? O enriquecimento químico intergaláctico. Isso é importante para a formação da vida, né? Quando a estrela explode, ela polui ali, no bom sentido, né? O meio interestelar com todos os elementos químicos que foram formados dentro das estrelas. E, como a gente está falando de bolha azul, que são objetos isolados no meio intergaláctico, também vai ter explosão estelar, e também vai mandar porque elas são muito pequenininhas, elas provavelmente vão perder esses elementos químicos para o meio intergaláctico e poluir o meio intergaláctico, em vez de ser o meio interestelar, tá? Então, isso é importante para o enriquecimento do meio intergaláctico, a gente saber quando que as galáxias adquiriram os elementos químicos que elas têm durante a evolução das galáxias. Então, é esse projeto que eu vou tentar fazer com o James Webb. Vamos ver se dá certo. Fazer o projeto, apresentar e depois observar os resultados. Aprovado, né? Tem que ser aprovado. Muito bom. E como é que é para uma pesquisadora brasileira se tornar professora titular aí nos Estados Unidos? Algum aluno já chegou para a professora e falou: nossa, a senhora é do Brasil, achou estranho isso? Lá só tem futebol e selva amazônica, alguma coisa assim, não? Não, acho que existe... Nunca chegaram perguntando, mas você é do Brasil? Não, às vezes acontece assim, de identificarem o último nome, falar, minha mãe também é do Brasil, às vezes acontece isso. Mas nunca sofri nenhum problema assim, de ser brasileira, até mesmo as pessoas acham até curioso e interessante, né? Mas não temos muitos problemas aqui. Agora, é difícil ser professor nos Estados Unidos, arrumar uma vaga, né? Não é muito fácil, né? Então, é muito competitivo. Aliás, isso é um problema muito grave na ciência, de uma forma geral, que é tudo muito competitivo, né? E depois também fazer toda a carreira dentro da universidade, né? Não é muito simples, né? Mas um dia atrás do outro. E mesmo com todas essas atribuições que a senhora tem, com toda a importância da pesquisa que a senhora continua fazendo divulgação científica para leigos, como está fazendo agora com a gente, num programa pequeno como esse, escreve colunas para revistas, já escreveu para Super Interessante aqui no Brasil, para o Globo, vi vários vídeos de entrevista
que a senhora deu recentemente. Por que a senhora faz isso? A senhora se considera uma militante da ciência? Com certeza. Eu faço divulgação científica desde que eu era aluna da graduação. Eu sempre gostei de fazer e eu acho importante a gente passar o conhecimento adiante, né? Que eu acho um desperdício a gente saber, né, tanta coisa e não contar para os outros, né? E também para divulgar a ciência no sentido de que investimento do dinheiro das pessoas, né? A ciência é produto de impostos, né? Afinal de contas, os satélites da NASA, todos os telescópios no Brasil, isso aí é investimento público, né? Então, eu acho importante a sociedade saber onde que o dinheiro está sendo investido, para quê, né? O James Webb mesmo custou caríssimo, né? Então, precisamos explicar por que esse dinheiro foi importante usar esse dinheiro, né? E eu acho que nós estamos passando por uma fase, eu tenho feito ainda mais divulgação científica nos últimos 5 anos, por causa da fase anti-ciência que nós estamos vivendo, né? Que é uma fase muito complicada, eu nunca pensei que tivesse que explicar que nós não moramos numa terra plana, né? Então, o movimento anti-ciência é uma coisa assim horrível que nós estamos passando, mas sabe, Edmond, a gente nunca se falou tanto em ciência quanto nos últimos 2 anos. Então, a pandemia veio aí mostrar a importância da ciência e tirar até o cientista de dentro do laboratório e começar a soltar aí o verbo, né? Então, eu que já fazia ciência, a divulgação científica antes, já continuo fazendo, e muitos começaram a fazer nesses últimos 2 anos, né? Então, eu sou uma militante da ciência, eu acho que a ciência vai nos salvar, nós estamos passando por um problema seríssimo no planeta, que é o problema de aquecimento global. Se a gente não tiver uma população que entenda a importância da ciência, vai ser muito difícil a gente vencer esse período de aquecimento global e a gente vai acabar indo para a extinção, né? Então, eu acho muito importante cada um fazer um papel aí de divulgação da ciência. É interessante a senhora colocar essa questão dos discursos anti-ciência, a pandemia, né? Recentemente, a Netflix fez um filme, Não Olhe Para Cima, Don't Look Up, e esse dilema que a senhora colocou da ciência nos salvando está retratado no filme. A senhora acha que o pós-pandemia, alguns filósofos têm dito que o pós-pandemia vai ser um período de extrema felicidade para a humanidade. A senhora acha que também será um período de, talvez, uma confiança quase que absoluta na ciência? Sim, mas não estou vendo isso ainda, tá? Eu vejo um movimento de ciência ainda muito forte e acho que ainda falta um longo caminho aí para a gente acabar com esse movimento. Esse movimento ele está se fortalecendo e, infelizmente, é uma verdade mundial, né? Não é só o movimento de vacina e tudo mais, isso aí é um problema seríssimo, né? A humanidade custou tanto para conquistar tudo isso e agora estamos jogando tudo aí fora, né? Então, cada vez mais a gente precisa de políticas públicas, né, que incentivem a divulgação da ciência também e maiores investimentos na ciência também, né? Então, se a gente não divulgar para que serve tudo isso, o pessoal não entende, né? Então, por exemplo, o Brasil precisa decidir se o Brasil quer fazer ciência espacial ou não, né? Se o Brasil decidir que ele quer fazer ciência espacial, ele vai ter que começar a pensar a longo prazo, porque a curto prazo não se faz ciência espacial. Então, precisa de políticas públicas, precisa de gente pensando, definir planos diretores de 5, 10 anos, a longo prazo mesmo, porque ciência é feita a longo prazo. O Brasil faz ciência, o Brasil faz ciência de qualidade. Eu sou fruto da ciência e da educação brasileira. E eu tenho muito orgulho da formação que vem do Brasil. E os meus colegas, eu estou sempre acompanhando os resultados deles, são todos muito competitivos, a ciência feita no Brasil. Então, eu acho, podia fazer mais, né? Então, eu acho que é isso que falta fazer mais, não melhor qualidade, mas quantidade mesmo. Porque ciência, quanto mais a gente faz, mais resultado a gente vai ter, né?
Então, é sempre tentar investir mais em ciência. Ciência gera inovação e tecnologia. Então, ciência gera emprego, é isso que a gente precisa mostrar para a população, né? E dar exemplos disso, né? Tá certo, eu quero agradecer demais a professora Duília de Mello por ter nos atendido, recebido esse convite e prontamente nos atendido. Obrigado, professora. Bom trabalho aí nos Estados Unidos e que a ciência possa prevalecer. Eu que agradeço, um prazer conversar com vocês. O programa Brasil Consciência vai ficando por aqui. Você que quiser conhecer os demais programas produzidos pela rádio do CINDCT, deve acessar a nossa página no Facebook, que está aí para você na tela neste momento. Você que quiser conferir os demais programas já produzidos pelo Brasil Consciência, nosso canal no YouTube tem todo o conteúdo que nós já publicamos. Dúvidas, críticas, reclamações, sugestões, nosso e-mail está sempre disponível ao nosso telespectador. A gente volta na semana que vem com mais uma atração inédita para vocês. Tchau!